Agradeço a todos terem-se mantido aí atentos e quero também agradecer muito ao Senhor Secretário de Estado Adjunto, ao Dr. Paulo Simões Ribeiro, que atualmente está no Ministério da Administração Interna com uma missão ainda mais importante do que a anterior, porque anteriormente não era Secretário de Estado Adjunto. Uh, Portanto, é uma honra tê-lo cá. A senhora ministra, ainda na qualidade de provedora de justiça, tem acompanhado muito o trabalho do Instituto de Apoio à Criança. Aliás, foi das primeiras pessoas a apoiar a nossa campanha contra os castigos corporais. Estávamos a delinear a campanha no, na Versalhes e a senhora provedora, então, a senhora provedora de justiça, estava também a almoçar na Versalhes e fomos comunicar-lhe a nossa intenção. Isto foi 2 dias antes da invasão da Ucrânia. Nós tínhamos pensado que no dia 22 de 2 de 2022, que era assim uma data forte, era o dia da vítima, o dia 22 de fevereiro é o dia de apoio à vítima, e achámos que desta vez íamos fazer uma campanha muito sonora, e além da desgraça para os ucranianos também não correu muito bem, não teve a visibilidade que esperávamos, mas enfim, sempre foi uma medida, uma iniciativa muito justa e será com certeza, enfim, retomada alguma iniciativa mais nesse âmbito. Foi uma iniciativa muito justa e que nasceu também da sociedade civil, o que é muito interessante. Pois este encontro foi muito interessante, e aprendemos sempre mais do que estamos à espera, ultrapassa sempre as nossas expectativas. E foi extraordinário ouvir todos os setores do Instituto de Apoio à Criança falarem do seu trabalho, das suas criativas iniciativas. E antes de terminarmos com o Senhor Secretário de Estado, vamos ouvir a nossa Vice-Presidente, que tem aqui um resumo do que foi dito neste encontro, que realmente ocorre num momento sempre muito especial, não é? O mês de novembro, a partir do dia 20, é sempre um momento muito especial, porque não apenas nos lembra que a Convenção sobre os Direitos da Criança foi um marco no entendimento da criança como sujeito de direitos, como depois temos uma série de convenções e de declarações. Ainda ontem foi o Dia Internacional pela eliminação da violência contra as mulheres e da violência doméstica. Até dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, geralmente há um conjunto de iniciativas que levam, têm uma missão, vá lá, têm a missão de consciencializar para a importância do combate à violência e, sobretudo, da prevenção da violência. Essa é que tem sido o mote do Instituto de Apoio à Criança, apostar muito na prevenção, e ficou aqui muito patente todo esse esforço que os nossos técnicos todos desenvolvem diariamente para prevenir contra a violência, e isso é uma dádiva, não é? Ter sido presidente do Instituto de Apoio à Criança, e saúdo o atual presidente e nele, no Dr. Manuel Coutinho, que tem sido um arauto dos direitos da criança, e em si saúdo também toda a direção e todos os técnicos que todos os dias nos dão tanto.
Então vou dar a palavra à senhora doutora Matilde Sirgato para não nos atrasarmos mais, porque já sabem como eu gosto de falar e eu não quero, não quero ser a causadora de atrasos. Faça favor. Muito obrigada, doutora Dulce. Muito boa tarde a todos e a todas. Cabe-me a mim, fiquei com esta missão de fazer um pequeno resumo, que é com muita honra e muito gosto, e até com alguma emoção que faço. Estive durante a sessão toda, o dia todo, a tirar aqui umas notas, a ouvir-vos com muita atenção, tanto pela perspectiva técnica como também pela parte afetiva. E para realmente não me perder e ser fiel àquilo que apontei, eu vou ler desta vez o meu discurso. Dizer que esta conferência permitiu-nos, de facto, olhar de frente a realidade da violência sobre as crianças, mas também reconhecer a força das respostas que já existem e a responsabilidade acrescida de todos nós para darmos continuidade e construirmos novas perspectivas. Ao longo deste dia, partilhamos conhecimento, partilhamos experiências e compromissos. As 3 mesas temáticas ofereceram-nos uma visão clara, integrada e profunda dos desafios que enfrentamos e dos caminhos que ainda precisamos reforçar. A primeira mesa confrontou-nos com a persistência da violência em todas as suas formas, concluindo e ilustrando situações extremas como o filicídio, lembrando-nos dos mecanismos de invisibilidade que continuam a salientar tantas as crianças e afrontar esta realidade. Foram contactados e constatados diversos desafios na área jurídica e o papel essencial também das linhas de apoio, como a nossa linha SOS Criança e Jovem e as crianças desaparecidas. Uma das respostas mais emblemáticas do Instituto de Apoio à Criança, que diariamente escuta, orienta e protege as nossas crianças. A segunda mesa sublinhou que a escola é um espaço privilegiado de prevenção. Falamos da humanização das práticas educativas, da importância do direito a brincar e do papel das equipas multidisciplinares de uma escola ajustada às necessidades de cada criança. Uma escola alfaiate capaz de se moldar ao ritmo das especificidades de cada aluno. A terceira mesa realça que a prevenção e a intervenção eficazes dependem muito da articulação entre os múltiplos atores. Discutimos como os projetos comunitários, as iniciativas artísticas e as parcerias com as empresas criam espaços de proteção e inclusão, protegendo recursos, proporcionando recursos e ampliando, sim, as nossas respostas sociais. Vimos exemplos muito importantes de colaboração que demonstram que o setor empresarial pode ser um aliado estratégico, não apenas financiador, mas co-criador de soluções sociais. Estas respostas trazem inovação, visibilidade e capacidade de escala e prática efetiva que muitas no território e com uma presença física podem realmente transformar vidas. Exemplo disso são as respostas integradas, flexíveis e de grande proximidade do nosso consultório social, da Escola de Segunda Oportunidade, que dá aos jovens em risco um espaço educativo seguro, humano e transformador, uma verdadeira alternativa para reconstruirmos percursos de vida saudáveis. Por último, dizer que
conseguimos partilhar, tenho aqui para partilhar algumas ideias-chave que no conjunto saem desta conferência. A primeira, a violência contra a criança é possível ser prevenida. Não é inevitável, é uma construção social que pode e deve ser desconstruída através de políticas públicas eficazes e de escolas humanizadas, de sistemas de justiça acessíveis, de serviços de proximidade e de comunidades vigilantes e comprometidas. A prevenção nasce da educação, da humanização e do direito a brincar. A segunda ideia, a prevenção exige presença e relação de comunidade e de continuidade. Não se faz apenas nos relatórios e nas leis. Não se faz na rua, na escola, nas comunidades, no contacto direto com as famílias e com as crianças. Faz-se com equipas formadas, com redes articuladas de instituições que permanecem no terreno ao longo do dia e do tempo. O IAC é exemplo disso. Há mais de 40 anos está presente com respostas complementares que acompanham crianças e jovens em várias fases da sua vida, desde intervenções em situação de risco, ao apoio à escola, ao trabalho comunitário, à formação e à investigação que fundamentam toda a intervenção. A terceira e última ideia: prevenir a violência é uma responsabilidade coletiva. Nenhuma instituição consegue sozinha. Precisamos do Estado, das empresas, das autarquias, das escolas, da saúde, das forças de segurança e também da sociedade civil e da comunidade académica. Hoje testemunhamos esta articulação, foi muito bonito. E é assim que deve ser, na nossa opinião, porque proteger a criança é proteger o futuro. E permitam-me sublinhar um ponto muito importante. Ficou aqui patente que ouvir a criança é essencial. As crianças identificam a violência muitas vezes antes de todos nós. Quando lhes damos espaço e segurança, elas falam. Ouvimos-las não é só cumprirmos um direito que elas têm, é tornar também as políticas mais eficazes, mais humanas e mais verdadeiras. A força do IAC ao longo do dia ficou evidente, como disse a doutora Dulce Rocha, porque contribuiu de facto para uma visão em rede integrada de respostas verdadeiramente transformadoras de várias trajetórias de vida. E por isso é que foi importante recordarmos e vermos aqui a força dinâmica da intervenção que o IAC tem. Estas respostas articuladas e permanentes devolvem sinceramente à criança dignidade, segurança e futuro. Existem porque há equipas dedicadas, competentes e profundamente humanas que lhes prestam homenagem aqui hoje. Este agradecimento estende-se a todos os parceiros aqui presentes e a Giotto também deixou aqui a sua marca. Uma pequena nota pessoal para terminar. Permitam-me que termine de forma mais intimista. Depois de muitos anos de trabalho com as crianças, aprendi que a prevenção não é apenas um conceito teórico, é um gesto humano. É o instante que é através do instante que uma criança, quando nos olha e diz finalmente sinto-me segura, enquanto um jovem nos diz acreditaram verdadeiramente em mim, é ver o medo transformar-se em confiança. E é por este momento que todos aqui estamos juntos. E é por estas crianças que continuaremos juntos a construir um país que as protege e que permite que nunca nenhuma delas fique para trás. Muito obrigada.
Muito bem, gostei muito deste resumo tão. É um resumo, mas consegue expressar o essencial daquilo que foi hoje o nosso encontro, e realmente os protagonistas foram os oradores, evidentemente, mas sobretudo as crianças, que é para elas que nós trabalhamos. Gostei de todas as mesas, foram painéis muito ricos e que conseguiram mostrar a força do Instituto de Apoio à Criança, eh, e a sua história também, e aquilo que se propõe para o futuro. Realmente foi um espaço muito rico. Todos ficamos enriquecidos. Agora vamos ter o encerramento deste encontro com o nosso secretário de Estado adjunto da Administração Interna. A administração interna está muito presente no nosso trabalho, não é? Por isso é que temos um protocolo muito especial. Foi o Ministério da Administração Interna que nos permitiu inicialmente aquele número inicial das crianças desaparecidas, o 1410. E, portanto, não me esqueço que eu também fui assistir, a doutora Manuela Ianes na altura convidou-me, era eu presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, e o doutor Figueiredo, qualquer coisa. Figueiredo Lopes. Figueiredo Lopes, exatamente, faltava aquilo. E realmente foi um momento muito especial. E depois foi outro ministro da Administração Interna que disse que o IAC era a ONG própria para ficar com o 116.000, o senhor professor Rui Pereira, meu grande amigo. Portanto, nós temos uma ligação muito forte com o Ministério da Administração Interna, e agora, claro, com a senhora professora Lúcia Amaral, ainda mais fortaleceu esta ligação, e com o nosso amigo. Sabe que Palmela, a minha primeira comarca, que foi Setúbal, na altura integrava Palmela, portanto eu também tenho. Ainda integra? Eu às vezes já não sei, porque no meu tempo a Amadora estava com Lisboa e agora já não está, portanto não queria arriscar. Ainda integra. Eu sei que quando havia almoços e jantares de despedida eram em Palmela, ou no Castelo. Exatamente. Tenho um grande carinho por essa maravilhosa terra, e ainda temos lá amigos da Fundação COI. Bem, por tudo isto, não poderíamos acabar melhor. Temos aqui um encerramento de luxo com o senhor secretário de Estado adjunto, Paulo Simões Ribeiro, e por isso lhe dou a palavra, que é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada. Minha dúvida só é se isto está a ligar. Estão-me a ouvir? Não? Estão? Assim estão. Então, boa tarde a todos. E queria, antes de mais, cumprimentar, antes de passar propriamente ao meu discurso e ao encerramento, o senhor diretor da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo da Polícia Judiciária, Dr. João Oliveira, o senhor presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dr. Manuela Taíde Coutinho, a senhora presidente da Assembleia Geral do Instituto de Apoio à Criança, a doutora Dulce Rocha, e também, naturalmente, a doutora Matilde Sirgado, vice-presidente do Instituto, e que, além de ter resumido o que de bom fizeram durante o dia, teve a facilidade para mim, que só cheguei no final, poder perceber tudo o que se cá passou, e com isso também pedir desculpa por não poder estar convosco o dia todo, mas por força também de estarmos na fase de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2026, estive amanhã na Assembleia da República e agora aqui estou convosco. E já agora permitam-me só duas notas relativamente mais pessoais, relativamente à doutora Dulce Rocha, que aqui nos deu algumas notas.
curiosamente, e já agora transmito-lhe isso, o Dr. Figueiredo Lopes, que me lembro dele como Ministro da Administração Interna, aliás, a filha dele era minha colega de curso, foi minha colega de curso. O Dr. Rui Pereira foi meu professor e vou ouvi-lo daqui a bocadinho, quando for a apresentação de um livro sobre segurança interna, e transmitir-lhe-ei também os seus cumprimentos. E isto para vos dizer que é um enorme gosto estar aqui a representar o Ministério da Administração Interna, mas particularmente a professora doutora Maria Lúcia Amaral, a senhora Ministra da Administração Interna, que desde o início manifestou a sua tristeza por afazeres diversos não poder estar aqui hoje, mas desde o início me disse que o Ministério da Administração Interna tinha que estar aqui neste dia em que o Instituto de Apoio à Criança faz esta conferência sobre o tema Cuidar e Proteger, Prevenir a Violência sobre as Crianças. É um tema que, de facto, tem grande atualidade, tem grande complexidade e tem não só que ter atenção por parte da escola, por parte da família, mas seguramente também por parte do Estado e de toda a sociedade civil, aliás, como se viu pelos inúmeros oradores que aqui estiveram ao longo do dia, e no caso do último painel, em que eu ainda assisti a um pequeno final, em que se mostrou que, de facto, a sociedade civil está preocupada com este tema. Nós, quando hoje olhamos para as nossas crianças, de facto, ao longo destes anos, a forma como olhamos para as crianças tem evoluído muito. Eu próprio ainda estava na faculdade e nós ainda ouvíamos falar de trabalho infantil, das crianças que trabalhavam e era o sustento da sua família. Antes de mim, antes destes tempos, as crianças que nasciam para trabalhar na terra, porque eram importantes para ajudar no sustento da casa e eram fundamentais para que aquelas famílias fossem menos carenciadas e pudessem ter o seu sustento. Felizmente, esse tempo já passou, mas nem por isso, e apesar da evolução do mundo, as crianças não continuam a ser confrontadas com muitos desafios, muitos problemas. É verdade que nós temos os direitos das crianças, é verdade que nós proclamamos os direitos das crianças, é verdade que nós defendemos o direito das crianças, mas também é verdade que há muitas crianças que ainda hoje não têm a plenitude dos seus direitos. E é por isso que nós, e quando eu falo em nós, falo em todos nós, pais, mães, Estado, instituições da sociedade civil, empresas, todos nós somos convocados. Nós hoje continuamos a ver crianças a crescer em zonas de conflito, onde o crime e a delinquência parece, para essas crianças, ser um único caminho. Continuam a existir crianças que crescem no seio da violência doméstica e, como dizia a doutora Dulce Rocha, ontem assinalámos o Dia Internacional contra a Violência contra as Mulheres. E elas, as crianças, são sempre vítimas diretas e são sempre a primeira vítima. Seja quando sejam colocadas em posições de testemunhas, outras vezes pelas elas próprias como vítimas, mas há uma coisa que nós sabemos. As cicatrizes que ficam nessas crianças, em muitos casos, são cicatrizes para a vida. Nós, no fundo, estamos no século XXI, mas é verdade que nós ainda temos crianças, infelizmente muitas crianças, sem direito a uma infância saudável e feliz, que é aquilo que nós, no fundo, ambicionamos para todos nós, e particularmente para as nossas crianças, terem uma vida, uma infância saudável e feliz. E é por todas elas, e perdoem-me que particularize, porque é o que conheço melhor, aquilo que é o trabalho das forças, mas também dos serviços de segurança, que continuam a ter programas especiais direcionados particularmente para esta franja da nossa sociedade, que são as crianças. E queria-vos dar aqui alguns exemplos.
Um dos exemplos é o programa Escola Segura, que é essencial para assegurar a segurança na escola, quer na escola, mas também na área envolvente da escola, contribuindo, por um lado, para evitar comportamentos de risco e diminuir situações que possam causar ainda uma maior insegurança. Através deste programa, que é aplicado pela Guarda Nacional Republicana, pela Polícia de Segurança Pública, nas suas respectivas áreas de atuação, o Estado integra à sociedade mais do que uma resposta puramente operacional. Entrega uma verdadeira política pública de proximidade, de prevenção e principalmente de confiança para todas as crianças e jovens do nosso país. Muitos dos temas abordados por estes operacionais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, que são treinados, formados e que fazem com muito empenho, são muitas vezes a única forma dessas crianças serem ajudadas, esclarecidas, alertadas para temáticas que impactam, às vezes sem elas próprias sentirem, saberem, melhor dizendo, impactam no seu dia-a-dia e no seu cotidiano, que mais tarde vão ter reflexos, às vezes mais gravosos do que nós pensamos, no crescimento daquelas crianças. Refiro-me, por exemplo, à segurança digital, que nos tempos que correm é um fenómeno, um papel fundamental na prevenção de fenómenos como o bullying, como o cyberbullying, mas também à prevenção e segurança rodoviárias, às consequências da delinquência juvenil, aos efeitos nefastos do consumo de álcool e de drogas, à violência doméstica e à violência no namoro, e de que forma é que nós podemos ajudar essas crianças a pedir ajuda sem qualquer receio de não serem ouvidos. E há bocado a doutora Matilde Cigarro dizia, e bem, nós temos como sociedade as várias dimensões do Estado, desde o Estado Central às autarquias, a todos nós, criar com as crianças essa relação de confiança. Uma criança, para pedir ajuda, tem que sentir da nossa parte, e da nossa parte, todos nós, aquilo que é a confiança necessária para saber que quando se dirige àquele adulto, àquele secretário de Estado, àquele procurador, àquele juiz, àquele àquele polícia judiciária, àquele guarda, a qualquer de nós sente a confiança que quando lhe está a queixar-se, quando lhe está a pedir ajuda, ele vai mesmo ser ajudado. E é essa confiança que nós temos que transmitir a estas crianças e jovens. Porque o pior que pode acontecer é que aquele que nós, e quando eu falo nós, pensando em ser criança outra vez, mas aquele que são as crianças possam sentir que aquele que ela está a pedir ajuda vai mesmo ajudá-lo. Não vai adiar a ajuda e, pior do que isso, não vai molestá-la mais do que ela já está molestada. E esse é o nosso desafio também enquanto sociedade. Porque há uma coisa que nós temos que ter essa noção. E voltando outra vez àquilo que é o trabalho das forças e dos serviços de segurança, eles, neste programa em concreto, eles extravasam aquilo que é a sua função policial. Eles muitas vezes são o confidente que as crianças não têm, o psicólogo que as crianças não têm, o adulto em quem elas podem confiar, sobretudo para aqueles que vivem, que convivem numa estrutura familiar frágil. O papel do Estado é aqui, inequivocamente, o de garantir que nenhuma criança ou jovem fique desprotegido, nem na rua, nem na escola, nem em casa, e particularmente, tendo em conta os tempos que vivíamos, e há bocado, quando entrávamos na conversa inicial, tínhamos essa conversa no espaço virtual. Há bocado, quando entrávamos enquanto dávamos os primeiros passos para entrar, quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Diretor Distrital, quer os outros inspectores da Polícia Judiciária que nos acompanhavam, que me acompanhavam e que me fizeram a gentileza de me receber, nós dizíamos, e é verdade, muitas vezes o espaço de insegurança das crianças já não é a rua. O espaço de insegurança
das crianças é em casa. E já não é aquilo que nós pensávamos, porque muitas vezes a agressão parte dos pais, dos avós, dos irmãos. É o espaço virtual, onde nós muitas vezes estamos descansados com as nossas crianças e elas estão a ser molestadas no segredo, na escuridão do seu quarto, fechadas em quatro paredes, e nós estamos abstraídos, achando que os nossos filhos e os nossos jovens estão em segurança. E não estão. Mais valia que estivessem na rua a jogar à bola, a esfolar os joelhos, a partir um braço ou uma perna se fosse necessário, mas seguramente que estavam em maior segurança do que no silêncio, na angústia e no isolamento do seu quarto. E estes são os novos desafios que nós também temos neste domínio. E por isso é que também o programa do 25º Governo Constitucional, que tomou posse recentemente, salvo seja, em junho deste ano, damos especial atenção a estas faixas etárias e eu dava-vos nota aqui de algumas matérias que fazem parte do programa do Governo. Por um lado, o reforço e a prevenção das capacidades de combate à criminalidade juvenil e grupal, à violência doméstica, criação e partilha de conteúdos digitais nefastos ao desenvolvimento das crianças, nomeadamente a pornografia e os conteúdos sexuais. Depois, também no reforço do programa Escola Segura, aumentando o número de intervenientes envolvidos, mais especialização dos militares e dos agentes alocados ao programa, assim como também mais recursos humanos. Por outro lado, a criação de centros de crise para vítimas de violência sexual, garantindo uma resposta imediata, especializada, multidisciplinar e confidencial às pessoas, jovens e crianças em situação de agressão sexual. Depois, prosseguir a implementação de uma estratégia única dos direitos das crianças e jovens 2025-2035, executando os respectivos planos de ação com enfoque na redução da pobreza infantil e na boa aplicação da garantia para a infância. Continuar o programa de instalação de salas de apoio à vítima, com as condições de privacidade, de proteção adequadas em todas as quadras da Polícia de Segurança Pública, em todos os postos da Guarda Nacional Republicana, destinadas ao acompanhamento inicial de maus tratos a crianças e vítimas de violência doméstica. Simultaneamente, melhorar também os mecanismos de proteção das crianças em casos de violência doméstica, assegurando a comunicação entre os vários processos que muitas vezes existem. Refiro só estes 6 aspectos com uma certeza. Como governante, como cidadão, mas também como pai, acredito que temos que garantir que as próximas gerações, estas gerações, crescem num ambiente seguro, equilibrado e humano. Todos os que estão nessa sala sabem o que isso é e trabalham todos os dias para que isso possa acontecer. E por isso, sendo este um desígnio difícil, eu sei que todos os que estão nesta sala estão convocados para atingir esse desidrato. E terminava agradecendo e dando uma palavra forte de apreço ao Instituto de Apoio à Criança pela promoção desta conferência, mas mais do que a promoção desta conferência, por todo o trabalho que têm feito ao longo dos anos. Quando muitas vezes nós, na azáfama do dia-a-dia, nos problemas do nosso país, do nosso mundo, da nossa Europa, esquecemos o apoio que as nossas crianças merecem, o Instituto de Apoio à Criança nunca falha. E está lá, dizendo que na guerra há crianças que sofrem, na pobreza há crianças que sofrem, em todo o lado há crianças que sofrem. E nós não nos podemos esquecer disso. Porque por cada criança que sofre, por cada criança que nós nos esquecemos, nós estamos a esquecer o mundo de hoje, mas estamos a piorar o mundo da amanhã. Porque aquelas crianças vão ser adultos e vão crescer com aquele estigma.
E seguramente que não vão fazer deste nosso mundo um mundo melhor. Porque a tendência seguramente será fazer um mundo pior. E, portanto, eu queria agradecer-vos o vosso empenho, a vossa ajuda. Como dizia a doutora Matilde há pouco, o trabalho em rede, a multidisciplinaridade é fundamental nestas matérias. Nenhum de nós, seja o Ministério A ou o Ministério B, seja a Força ou Serviço de Segurança A ou B, seja qualquer instituto público da sociedade civil, das autarquias locais, sozinhos, como em tudo na vida, mas sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Nós sozinhos podemos ir mais rápido, mas eu acho que juntos conseguimos ir mais longe. Esse é o nosso desafio. Obrigado ao Instituto de Apoio à Criança e disponham do Ministério da Administração Interna e particularmente deste vosso amigo. Muito obrigado. Muito obrigada. Acabámos mesmo com chave de ouro. Queria também agradecer à Polícia Judiciária, há pouco esqueci-me, mas já tinha, o Dr. Manuel Coutinho já tinha agradecido. Mas o senhor Secretário de Estado foi realmente, ficámos com o coração cheio, vamos muito bem, acabámos muito bem, e gostava que transmitisse também à nossa querida Ministra da Administração Interna, a professora Lúcia Amaral, os nossos cumprimentos e bem-aja também o senhor Secretário de Estado. Muito obrigada. Muito obrigado.